Hoje nós vamos conversar sobre o 100º lançamento da editora Pipoca Nanquim, que envolve um dos personagens mais conhecidos da cultura pop e também da cultura pulp, e também envolve uma das duplas de criadores mais famosas e também mais bem cotadas da Marvel Comics. Nós estamos falando aqui de Tarzan, de Roy Thomas e John Buscema. Se você está na dúvida sobre comprar ou não esse material, que inclusive vai estar linkado ali embaixo, caso você se interesse, fica comigo até o final do vídeo, porque aqui eu vou contar rapidinho sobre quais histórias estão compiladas aqui nesse encadernado, quais contos e quais romances estão adaptados aqui dentro. Também vou falar um pouquinho sobre a arte e vou também falar algumas ressalvas sobre a publicação. Então, se você quer saber qual é a minha opinião completa sobre essa HQ, vem comigo até o final. E se você curte as resenhas aqui do Soco Foguete, não se esqueça de deixar o seu joinha ali embaixo para eu poder continuar trazendo conteúdo assim aqui para o canal. Tarzan foi criado lá em 1912 e inaugurou basicamente as histórias pulp, né, como nós conhecemos. Existiam histórias antes, né, mas da forma que nós conhecemos hoje, foi inaugurado ali meio que com o Tarzan em 1912 na revista The All Stories Magazine. E nessa revista nós tivemos as primeiras histórias do Tarzan lá em 1912, como eu falei, e logo depois, em 1914, todas essas histórias foram compiladas em um livro, né? Então tudo que foi serializado foi compilado em livro. E o personagem ganhou diversas continuações, sendo que ele já apareceu em 25 obras literárias. É claro que com o sucesso do personagem, outras mídias também adaptariam as histórias do Tarzan e a partir de 1920 o personagem começou a ganhar umas tiras e depois ele ganhou histórias em quadrinhos propriamente ditas. Tarzan passou por diversas editoras, passou na mão de diversos artistas e roteiristas e lá em 1977 a Marvel conseguiu os direitos de publicação do personagem. Como o Tarzan tinha vindo ali de uma fase muito legal na DC Comics, né, na principal concorrência da Marvel, feita ali pelo Joe Kubert e sua equipe, a Marvel falou que não ia deixar barato, falou assim que ia manter o nível das histórias, né, não ia deixar a peteca cair. E por causa disso ela pegou dois dos seus melhores criadores e colocaram eles ali a cargo das novas histórias do Tarzan. Como você já sabe, nós estamos falando de Roy Thomas e John Buscema. Essa dupla trabalhou junta por 14 edições da revista do Tarzan e também fizeram um anual. O John Buscema depois ele continuou desenhando algumas histórias, mas a participação dele juntamente com o Roy Thomas foi nessas 14 edições, mais nessa primeira anual do Tarzan. Aqui nessas 14 histórias, mais nessa anual, nós temos um romance adaptado e também diversos outros contos. O romance em questão é o Tarzan e as Joias de Opar. Essa adaptação desse romance foi feita ali num épico, que foi desde a edição número 1 até a edição número 11 dessa série do Tarzan, de 1977. E aqui nós vemos que o Tarzan é vítima de uma fraude, fica com as finanças abaladas, isso no lado Lord Greystoke dele, né, não do lado Tarzan, o rei da selva, e nós vemos que para se recuperar financeiramente ele precisa ir até Opar com um grupo de guerreiros Waziri para obter mais ouro e poder mandar para o continente, né? Só que as coisas não são tão fáceis para o Tarzan e ele é seguido ali por um tal de Albert Werper, que ele havia ajudado anteriormente, mas ele não sabia quais eram as suas reais intenções. Então esse homem que está trabalhando para um bandido chamado de Achmet Zek, segue o Tarzan com o intuito de saber onde estão esses tesouros para poder contar para o seu chefe. Só que essa história das Joias de Opar tem diversas reviravoltas. Esse personagem, né, do Albert Werper, ele está traindo o seu patrão, então também isso gera mais confusões ainda dentro da trama. Tem também uma hora que ele é capturado pela sacerdotisa Escarlate, que é Alá, e aí também já envolve uma parte de culto e sacrifício humano. Então essa história é uma verdadeira aventura do Tarzan no meio da selva, uma selva aqui completamente mítica, né, fictícia, que tem ali diversos povos selvagens, tem feitiçaria, tem diversas coisas, e nós vamos vendo o personagem tendo que lidar com todos esses problemas do terreno, lidar também com esse personagem, né, o Albert Werper, e também lidar com o patrão dele que está querendo o tesouro, que é lá o Achmet Zek. Então, como eu falei, a história tem diversas reviravoltas e as coisas vão escalando e escalando. Tem um momento que a gente até nem sabe como que tudo isso vai ser resolvido, e no final das contas a história tem lá o seu desfecho, mas eu não vou contar aqui para não estragar a experiência de quem não conhece essa fase. Essa história das Joias de Opar é legal também porque, apesar dela ser um romance mais adiantado do Tarzan, o Roy Thomas e o John Buscema, eles não escolheram pegar os romances iniciais do personagem, né? Eles pegaram já um romance mais adiantado, um pouco mais pra frente. Eles fizeram de uma forma legal que
Em As Joias de Opar, a gente conhece também um pouco sobre quem é o Tarzan, quais são as origens dele. Então, se você não conhece o personagem, não precisa ficar preocupado com isso. A origem dele e tudo que você precisa saber a respeito dele está contado aqui dentro. Então, em algumas páginas a gente vê ali uma adaptação bem livre, né, de Tarzan, o Filho da Selva. E é bacana também que dentro dessa narrativa das Joias de Opar, né, que vai da número 1 até a número 11, nós temos 2 interlúdios, que não tem tanto a ver com a trama principal, mas adaptam outros contos do Tarzan que dão assim um respiro no meio da trama. Então a gente meio que muda a história, né? A gente volta um pouco no passado do personagem e vai acompanhar uma outra trama dele durante uma edição, em 2 momentos, né? Enquanto a Joia de Opar está acontecendo. Então é bem legal para dar um respiro, fazer de fato, né, um interlúdio ali na trama. Esses 2 momentos de interlúdio adaptam os contos Tarzan Resgata a Lua e também O Deus de Tarzan. E sendo que esse último aqui é bem interessante porque ele vai mostrar o Tarzan mais jovem, né, descobrindo a palavra Deus em um dos livros da cabana onde sua família morava, e ele vai ali na selva tentando descobrir o que Deus representa para as tribos, para os animais e tudo mais. Então essa história em específico é bem legal e vale aqui o destaque. Como eu falei, essa história, né, das Joias de Opar e esses 2 contos, eles ocupam ali a revista de número 1 até a número 11, e na 12, 13 e 14 nós temos outros contos também sendo adaptados. Na revista número 12 a gente tem a história Presas da Morte, adaptada livremente do conto The Lion, e aqui nós vemos o Tarzan se vestindo de leão para tentar dar uma lição na tribo dele, né, que sofre ataques constantes de leões, mas não faz nada a respeito. Então ele tenta dar uma lição na tribo, mas no final das contas ele mesmo acaba recebendo uma lição. Na revista de número 13 nós temos Senso de Humor, que é uma adaptação livre também do conto A Jungle Joke, que a gente vê mais uma vez o Tarzan utilizando a sua roupa de leão, porque ele tinha uma certa fissura nisso. E aqui ele usa nessa fantasia para levar o terror lá para uma certa tribo. No final todo mundo fica até achando que ele pode se transformar em leão e tudo mais. E na revista 14, essa que eu acho que nunca saiu no Brasil, nós temos a história The Battle for the She-Ape, adaptada do conto The Battle for Tika. E aqui a gente vê a Tika sendo raptada pelo Tog, e o Tarzan e o Taug precisam ir atrás dela, né, para resgatá-la. Além disso, na história anual nós temos mais 2 contos sendo adaptados. Nós temos ali o Tarzan's First Love, né, baseada no conto de mesmo nome, onde a gente vê que o primeiro amor do Tarzan foi a macaca Tika. E nós temos ali também a adaptação de The End of Bukawai, onde o Bukawai consegue prender o Tarzan e vai alimentar 2 hienas com ele, só que acontece uma reviravolta ali. Então, para resumir, nessas 15 edições feitas pelo Roy Thomas e pelo John Buscema, nós temos uma narrativa longa, feita ali na Joia de Opar, e nós temos na própria Joia de Opar 2 contos sendo adaptados, e depois disso nós temos mais alguns contos também, 3 deles dentro dali da própria série regular e mais 2 deles na revista anual. Esses contos são bem legais para complementar também algumas lacunas sobre o jovem Tarzan na selva. Então a gente começa com lá a Joia de Opar, onde ele já está mais velho, e depois a gente vai voltando em seu passado com esses contos. Então são bem legais aqui para a gente ter um conhecimento sobre o personagem. Vale ressaltar que a editora Ebal já publicou parte dessa fase aqui no Brasil em 3 encadernados chamados de Tarzan, o Rei da Selva. Lá nós tínhamos quase toda a história da Joia de Opar, com exceção do conto O Deus de Tarzan, e tínhamos também ali o Presas da Morte e o Senso de Humor compilados. Como eu falei, as histórias aqui do Tarzan, elas são muito bem escritas, elas são instigantes, elas mostram ali um mundo mágico, um mundo mítico, um mundo instigante, cheio de mistérios e coisas ocultas. Então são histórias bem legais de se ler. O próprio Tarzan, ele também lembra muito assim o Conan, né? Então, para quem curte Conan, tenho certeza que vai curtir essas histórias também do personagem. E os desenhos aqui são sensacionais, né? O John Buscema manda bem demais. Ele cria ali um Tarzan que é o auge assim do desenvolvimento físico de um ser humano. Além de que ele cria cenas de lutas muito legais, tanto do Tarzan contra animais, tanto de animais contra animais. Qualquer coisa que ele desenha ali fica muito legal, principalmente essas questões da ação. As expressões que ele faz também são muito legais. Tem uma cena lá na primeira edição onde o Tarzan está num momento bem selvagem e aos poucos ele volta assim ao seu estado de ser humano, né? Então a gente vê a expressão dele mudando, é muito bacana como ele faz isso. Além de outros momentos também que são muito bem desenhados, né? Como a entrada do Tantor em determinado ponto. Um momento que tem o Tarzan versus Tarzkos, que é muito legal também, muito bem feito. Tem as próprias cenas de Opar, que são muito legais, e aqui é muito Conan mesmo. Então os desenhos aqui são assim de tirar o fôlego. E por que essa publicação então é legal? Primeiro que essa fase, dessa forma assim, compilada na íntegra, ela nunca foi republicada desde os anos 70. Teve uma edição, não sei se foi na França ou na Alemanha, que tentou recompilar isso, mas foi de uma forma bem porca.
e era até em branco e preto e tudo mais, não era legal. Então a editora Pipoca Nanquim assumiu esse compromisso de pegar esse material antigo, restaurar tudo, né, fazer todos os arquivos digitais dessa fase, restaurar todas as questões das cores. Então é um trabalho bem interessante, é um trabalho histórico, né, da Pipoca Nanquim, a Edgar Rice Burroughs Incorporated, e os dois em conjunto com a Dark Horse. Então a gente vê aqui uma edição que é realmente histórica, sendo encabeçada pelo Pipoca Nanquim. Além disso, né, a gente tem aqui um resgate histórico de uma saga de um personagem extremamente conhecido, extremamente famoso, feita aqui por uma das duplas mais importantes da Marvel Comics. E todas essas revistas apresentando esse personagem clássico são muito bem compassadas, muito bem desenhadas, muito bem escritas, muito bem adaptadas e também muito instigantes, porque, como eu disse lá atrás, as coisas vão crescendo e a gente quer saber como que tudo vai ser resolvido. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, eu tenho algumas ressalvas, né? Nem tudo são flores aqui no Tarzan. Então, a gente percebe principalmente que algumas coisas da narrativa gráfica, né, algumas coisas da linguagem dos quadrinhos que hoje já estão bem refinadas, como esse aqui é um quadrinho dos anos 70, a gente percebe que ali existem algumas coisas que são meio truncadas, né? Principalmente a questão dos recordatórios que ficam explicando o que está acontecendo no quadrinho, que já está desenhado. Então, é um tipo de linguagem antigo, né? A gente tem que saber que isso era comum naquela época, mas para os dias de hoje é algo que já não se faz mais, é algo que é meio truncado, meio arcaico. Então, para leitores que estão acostumados com coisas mais modernas, talvez seja meio cansativo, entre aspas, né? Talvez alguns até digam que é uma história datada por causa disso. Mas eu acho que a linguagem, embora ela seja antiga, ela não pode ser tida como datado. O que é datado, de fato, nessa HQ é que algumas coisas aqui, elas representam ali o fruto de uma época, né? Então, essa é uma história dos anos 70, adaptada de um personagem criado lá no começo do século passado, né? Lá em 1912. Então, diversas representações aqui são meio problemáticas. Primeiro que a gente tem a questão do Salvador branco, no meio de grupos de outras etnias. Nós temos também a África sendo representada de um jeito muito estereotipado, inclusive os seus povos, né? Então existe essa questão toda aqui nas histórias do Tarzan. E tem também toda a questão de que o papel da mulher, pelo menos nessas histórias, é completamente reduzido a ser simplesmente a donzela em perigo. Como eu falei, todas essas questões são frutos da época em que ela foi criada e também da própria época em que ela foi adaptada, onde essas questões não haviam evoluído tanto quanto hoje em dia. Então, tem que ler isso aqui, lembrando que isso aqui foi feito em outra época, porque isso aqui é um fruto de um momento passado da humanidade. Ah, e vale mais uma ressalva aqui. Se você é uma pessoa que é sensível à violência contra animais, mesmo que seja de forma desenhada, talvez esse quadrinho não seja para você. Não é nada gráfico, tá? Não é nada assim pesadíssimo, mas pode incomodar um pouco. Aqui então nós temos um personagem extremamente famoso sendo adaptado por dois criadores extremamente famosos em um quadrinho que é muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem escrito, mas que tem algumas ressalvas, como eu falei aqui. Então cabe a cada um decidir se isso vale ou não a pena ser adquirido, lembrando que eu vou deixar os links ali na descrição para quem se interessar. De qualquer forma, é um baita trabalho assim de resgate histórico da editora Pipoca Nanquim e eles estão de parabéns por encabeçar mais um projeto desse nível. Se você curtiu essa resenha, deixe seu like lá embaixo, não esqueça de conferir os links da Amazon na descrição e comenta lá embaixo se você vai pegar ou não o Tarzan da editora Pipoca Nanquim. Enfim, minha gente, esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.